E a tarefa do dia hoje é: estou com uma vaga em aberto. Por onde eu começo? Você também tem essa dúvida? Eu tive por muito tempo. E aí eu vou falar pra vocês como eu faço pra mim, um método que ao longo do tempo aí foi fazendo sentido pra mim e facilitou a minha vida. Quer saber? Vem. Bom, eu faço etapas. A primeira delas é fazer exatamente assim um script de como eu quero essa pessoa. Eu quero comunicativa, eu quero detalhista, eu quero hábil, eu quero rápido, eu quero ágil. O que é importante para mim nessa vaga? Vai atender o público, então eu preciso que seja comunicativa, eu preciso que seja esperta, eu preciso que já entenda um pouco de informática, que já saiba lidar bem com o público. Não, é para produção, eu preciso que seja caprichosa, limpeza, que seja responsável, que seja séria. Eu preciso que seja boa em receber feedback, eu preciso que esteja aberta a novos conhecimentos. Enfim, eu vou fazendo um desenhozinho, porque quanto mais eu falo o que eu preciso para essa pessoa, mais eu vou gerando aqui na minha mente, assim, um perfil. Que tipo de pessoa que eu quero? Precisa ser nova, precisa ser velha, é melhor homem, é melhor mulher, vai carregar peso, não vai dirigir, não vai, tem que ter habilitação, não tem. E aí, daí, assim, precisa de experiência técnica, não precisa de experiência técnica, porque quando eu vou fazendo isso, já pra mim, já vai fazendo mais ou menos, assim, um desenho na minha cabeça. E quando eu tô na frente da pessoa, eu falo, nossa, essa pessoa é boa pra vaga, ou essa não vai dar. Já elimino, assim, aí de cara, e eu já sei mais ou menos o que eu vou procurar nos currículos. Esse é o primeiro passo. O segundo passo que eu faço é assim: na minha cidade, é uma cidade muito pequena, não tem agência de empregos e eu não tenho banco de currículos e tal, onde eu possa me socorrer. Então eu vou na minha pasta de currículos e eu tenho uma política na minha empresa, seja aonde alguém deixar um currículo, esse currículo tem que chegar até mim e ele será guardado. Eu acho uma falta de respeito muito grande a gente pegar os currículos e jogar fora, porque a pessoa se predispôs, foi até o nosso comércio e tal. Então eu guardo com muito carinho, porque às vezes naquele momento eu não tô precisando, mas em algum momento eu posso socorrer a esse banco de currículos e ter alguém disponível, de novo ou ainda. E aí daí eu vou pra seleção de currículos. Na seleção de currículos, eu tenho uma coisa, assim, a primeira coisa que eu analiso é tipo assim, bom, primeiro lá dentro da vaga, precisa ser homem, ou precisa ser mulher, precisa ter habilitação ou não precisa, eu já elimino por aí. Mas no caso de um geralzão assim, a primeira detalhe pra mim, eu olho, será que essa pessoa ficou mais do que 2 anos, ou pelo menos 2 anos em alguma empresa? Se ela não ficou, eu vou deixando os que já ficaram primeiro. Porque pra mim, eu acredito assim, se você passou mais de 2 anos no mesmo local, é que você é bom em alguma coisa. Ninguém dura 2 anos em nada se não for bom em alguma coisa. Então eu já penso por esse ângulo, assim. É o meu jeito de pensar, tá, gente? Não tô falando que tá certo nem errado. E aí também eu levo em consideração, não, precisa ser um jovem e tal. Às vezes a pessoa tá começando o mercado de trabalho, não teve tempo de ficar 2 anos em uma empresa. Então eu também levo isso em consideração. Passado esse ponto, é hora de contatar as pessoas, né? Pra tão famosa entrevista. E vou falar pra você como eu faço. Um bom pente fino nas ligações. Então, assim, eu peço pra falar com a pessoa, né? Eu analiso se é difícil falar com a pessoa, se não é, como que a pessoa atende telefone, como que ela se comunica por telefone. Então, eu meio que dou uma esticada, assim, oi, como vai? Tudo bem? Aqui é Priscila, lugar tal. Você deixou um currículo lá na minha empresa, se lembra? Ela fala, não sei. Ou se ela fala assim, lembro, cara, em tal lugar. Eu falei, opa, ela já até estudou sobre a minha empresa. São coisas que eu vou levando em consideração. A gente podia marcar uma entrevista, aí às vezes a pessoa fala assim, olha, mas você pode me adiantar alguma coisa? Eu sempre adianto, olha, é pra trabalhar de tal hora a tal hora, é pra trabalhar de segunda a sábado. Eu adianto, assim, alguns pontos pra pessoa, porque às vezes você vai fazer uma pessoa vir até você, vai perder o seu tempo, o tempo dela e já de cara, pra esse horário não dou. Então, eu já economizei tempo pra mim e pra ela.
Marquei a entrevista, eu tenho um passo a passo da entrevista, né? Primeiro, quando uma pessoa chega, eu sou extremamente receptiva, assim, olá, como vai? Prazer, tudo bem? Olho bem nos olhos, pego na mão com firmeza pra já sentir. Às vezes a pessoa tá bem nervosa, você percebe que a pessoa tá bem nervosa, quer uma água, né? Eu sinto café, quer um café, quer alguma coisa. Ai, não, obrigada. Então, eu sento com ela num lugar legal e começo a tentar deixar ela um pouco mais leve pra ela não me responder aquelas coisas assim, bem, sabe, sistemática. Quando eu percebo que ela tá um pouco mais tranquila pra se expressar, mesmo se ela falar, não quero nada, eu ponho um copo de água na frente dela pra ela poder tomar, se ela ficar nervosa. E aí eu pego o currículo, assim, começo a meio que sondar, conhecer e tal, pra eu saber, assim, quando é uma coisa simples, se ela responde fácil, ou se ela dá muito rodeio, ou se ela fica meio em dúvida, ou se ela mentiu no currículo. Não é bem assim, eu morava lá, mas não moro mais. Ah, entendi. Não, é que eu sou de fora, mas eu tô aqui, e se eu arrumar um emprego eu vou ficar. Opa, você já começou a pegar muita coisa aí. E depois disso, eu pergunto sobre a família. A primeira coisa que eu pergunto pra pessoa: e aí, como é que é? Quantos filhos são? Tem pai e mãe? Não tem? Porque aí eu vou saber se a pessoa reclama ou não. Já são sinais, sabe? Depois que eu passei pela família, que eu conheci um pouco mais dela, é que eu venho pra vaga, é que eu vou perguntar nos lugares onde ela trabalhou, que função que ela exerceu. Depois que eu conheci ela como pessoa, né, na vida pessoal e no trabalho, aí eu vou falar da vaga. Quando eu tô fazendo uma entrevista, eu mais escuto do que falo. Então, assim, eu não fico falando pra pessoa um monte até aí da minha empresa. Eu quero saber dela. Eu deixo ela falar. Eu deixo ela se sentir à vontade, se expressar com naturalidade. Então, depois que ela falou da família e o que ela fez, eu pergunto um por um no currículo. E aqui, o que você fazia? Nossa, no que era melhor lá? O que era pior? Nossa, não deu certo. Por que não deu? Eu vou, só pergunta. Eu só faço pergunta. Eu não julgo, não falo, nossa, mas eu conheço. Ah, ela é bem ruim. Não, nada disso. E se a pessoa falar muito mal dos lugares que passou, eu falo, opa. Quando Pedro fala de Paulo, eu conheço mais de Pedro do que de Paulo. E aí eu fico com o pé atrás. Quando eu vou finalmente falar da minha empresa e da vaga, eu pergunto, você conhece a minha empresa? O que você conhece? Você já comeu aqui? Você já viu as minhas redes sociais? Porque se a pessoa te levou um currículo, mas não se deu ao trabalho, nem de saber o que você vende, a pessoa não gosta muito de trabalho, entendeu? De conhecimento. Aí quando a pessoa fala, não, eu sei, esses salgados são ótimos, beleza. Aí eu falo, então, já que você não conhece, ou você conhece, eu vou te mostrar uma outra parte. Aqui nós somos uma equipe assim, a gente trabalha assim, aqui a gente preserva assim. Eu vou falando mais ou menos como funciona a minha empresa. E depois falo assim, e para essa vaga que está em aberto, é para trabalhar de tal hora em tal hora, o salário é tal, eu pago isso, isso e isso, ou eu não pago isso, então se para você não der, eu tô esclarecendo. E o salário é tanto, você tem interesse? Quando eu pergunto isso, assim, bem redundante, é isso, tem alguma dúvida? Aí a pessoa fala, não, tudo bem. Eu falo, você tem interesse na vaga? Se a pessoa falar, tenho sim, eu vou falar, então eu vou colocar aqui, e quando a gente terminar todos, eu vou começar a chamar as pessoas para um teste. E aí a gente te liga. Muito obrigada por ter vindo, foi uma honra te conhecer, um prazer, tá bom? E até breve. É assim que funciona pra mim. E pra você? Ajudou você em alguma coisa? Ó, beijo!